Mas aqui, ó, o Carlos Emílio, ele deu atividade para vocês. E aí vocês vão colocar aqui, ó, vocês vão pegar e entrar aqui, que vai ter outro nome, porque esse daqui já expirou, né? E aí vocês vão entrar aqui e vão conseguir pegar do computador de vocês o arquivo que vocês vão ter feito no Word, que ele pediu para tirar os prints da tela, né? Então vocês vão utilizar o programa, vão tirar o print da atividade que o Carlos Emílio colocou ali para vocês. Vocês vão colocar esse print no Word, transforma ele em PDF, né? Ou deixa ele mesmo no Word, e aí aqui vocês vão anexar. Então, quando vocês clicarem aqui, vocês vão ter acesso a tudo que tem no computador de vocês. Aí vocês vão anexar e vão fazer, então, o envio, tá? Mas a gente pode depois fazer um videozinho para vocês, utilizando o Classroom do Heitor, que é nosso aluno, e aí ele faz um vídeo para vocês exatamente de como faz para anexar as questões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no próximo. Então, essa página que vocês fizeram, vocês vão ter aqui o material da aula, e lá no último slide vocês vão ter o link, né? Que vai dar acesso, então, à página, que é o site aquele. E aí, com esse link, vocês vão ter acesso, então, ao site. Nesse site, vocês vão ter que depois colocar, quando a gente estiver lá no final do curso, e vocês fizeram as atividades com os alunos de vocês podem tirar fotos da apresentação dessas atividades, e aí vocês vão ali e vão colocar, a gente pode fazer um breve resumo de cada atividade, do material que vocês produziram e fotos do que vocês fizeram com os alunos. Que aí fica tudo documentado ali naquele site. Todo mundo que tiver o link vai poder acessar o site e vai poder fazer as postagens. Mas depois a gente organiza melhor para cada um, a gente faz algum modelinho e aí vocês coloquem ali, tá? Que vai ser a atividade número 2. Não precisa colocar na página das atividades. Pode ficar bem tranquilo. É aqui mesmo, tá? Lá na página das atividades, no site, vai só a parte final, que vai ser o projeto final, que vocês vão fazer com os alunos, que vai ser a produção do material didático. Então, vocês vão assistir todas as aulas, depois disso, vocês vão escolher um professor, né, para ser orientador de vocês. Vocês podem escolher por área, né? Então, por exemplo, eu sou professora de biologia, vou escolher um professor de biologia. Ou vocês podem escolher pela tecnologia, tá? Então, eu gostei mais do Canva, eu gostei mais de utilizar... Aí a gente vai ver várias metodologias ainda, né? Então, dependendo da metodologia, eu vou escolher o meu orientador. Esse orientador vai me ajudar, então, na produção dos objetos de aprendizagem na escola, junto com os meus alunos. E aí, depois disso, a gente faz um breve resumo das atividades, do que vocês fizeram, e fotos também dos alunos produzindo o vídeo ou qualquer ferramenta que seja, que vai ser o produto final. Vocês têm mais alguma dúvida? Ah, tá. Então, aqui, ó. Como que vai aparecer para vocês? Vai aparecer diferente, né? Então, eu peguei aqui, entrei numa turma que eu sou aluna, né? Para mostrar para vocês. Aí, vocês vão vir em atividades, tá? Lá no caso de vocês, quando a gente entra nas atividades aqui, ó, aparecer exatamente isso daqui, ó, do lado, que vai ser adicionar ou criar. Então, lá o professor Carlos Emílio, ele pediu para vocês, né, fazerem alguma animação, né, e pediu para vocês tirarem print da animação que vocês vão criar. Então, vocês vão tirar um print da tela do computador com o que vocês fizeram. Vocês vão colocar, então, numa página, né, do Word e depois vão anexar aqui. Como que vocês fazem? Vocês vão aqui, ó, em adicionar ou criar e vão buscar dentro do computador de vocês onde que está o arquivo. E depois vocês vão enviar. Ficou claro, pessoal? Ou vocês têm mais alguma dúvida? Como eu falei para vocês no primeiro dia, né? Esse curso que nós temos agora, que nós estamos
tendo esse curso de extensão, ele vai se transformar futuramente numa especialização. Essa especialização começou hoje as inscrições, tá? Que vai ser uma especialização, então, para professores, né? E é no ensino e utilizando tecnologias. O nome da nossa ênfase vai ser, né, mídias digitais. E esse curso seria, então, um piloto que a gente está fazendo para saber se as metodologias adequar tudo para que na especialização esteja tudo, né, alinhado. Esse curso ele vai ser, então, totalmente virtual e ele vai ser ofertado por professores, então, da Unipampa, né, do IFSU e da UFPEL. Depois eu vou fazer uma publicação ali no grupo para mais informações e colocando o link também. Ah, tá. Esse da professora Maria Lúcia eu vou colocar ali, eu não coloquei ainda o link para vocês enviarem ele. A gente vai colocar hoje, porque hoje que o Heitor, né, que é o meu bolsista, está terminando de editar os vídeos. Aí a gente vai colocar tudo e aí vocês vão ter o link para colocar, fazer a postagem da atividade da professora Maria Lúcia. Alguma dúvida a mais, pessoal? Então, eu vou começar o encontro de hoje, apresentando os professores. Os professores hoje, eles são, né, da área da matemática, mas fiquem bem tranquilos que não é só sobre matemática que eles vão falar para a gente, né? Então, eles são da área da matemática, mas eles vão ter, né, mestrado e doutorado na área de ensino. Então, a gente vai ter a Aline Souza, que vai ser professora, então, de matemática do IFSU Campus Bagé. Ela vai ter mestrado, então, no ensino de física e o doutorado em ensino de ciências e matemática. O professor Tiago, ele faz parte também do IFSU, mas vai ser no campus Gravataí. Ele vai ter mestrado em ensino de matemática e doutorado em ensino de ciências. E os dois vão falar sobre o uso de multimeios no ensino, tá? De uma forma mais abrangente para que todas as áreas possam, né, utilizar os recursos posteriormente. Então, agora eu passo a palavra para a professora Aline Souza. E boa noite. Muito obrigada pelos dois, né, estarem aqui presentes. Boa noite. Obrigada pelo convite para participar, né, desse curso. Então, eu sou a professora Aline, sou professora de matemática aqui no campus Bagé, né, e junto com o professor Tiago, a gente pensou bastante no que a gente poderia trazer para contribuir com esse curso, né, da nossa área, o que poderia contribuir, já que a gente tem, né, como público aqui, não só professores de matemática, e sim professores de biologia, né, sei que tem de outras áreas também. Então, como é que a gente poderia contribuir sem direcionar demais para a nossa área? Então, a gente pensou em separar o nosso tempo aí nas 2 horas de hoje, né, com uma apresentação, que eu iniciaria, então, com a apresentação de infográficos, utilizados como recursos para ensino, e depois o Tiago vai complementar um pouquinho, então, o que foi trabalhado no Scratch pelo professor Carlos Emílio, como é que a matemática pode contribuir, né, com essa criação ou a utilização do Scratch, né, como é que ela pode auxiliar na construção, né, nas construções que vocês forem fazer utilizando o Scratch. Então, foi mais ou menos isso que a gente pensou. Então, eu vou começar fazendo a apresentação da minha tecnologia, que seria sobre os infográficos, né, um infográfico utilizado como um recurso didático. Está aparecendo para vocês? Está transmitindo? Sim. Tá bom. Então, o infográfico visto como um recurso didático. O infográfico a gente conhece desde sempre, né? Apesar de talvez muitos não saberem do que se trata pelo título, pelo nome, né? Infográfico. Info vem da informação e gráfico vem das representações visuais que são feitas para passar essa informação. Então, a gente vai trazer hoje uma
reflexão, né, de como essa ferramenta, o infográfico, pode ser utilizado nas nossas aulas, em qualquer área, independente de área, e independente de se vai ser o professor que vai utilizar ou se vai ser o aluno que vai fazer a construção. Então, ele tem essa versatilidade, né, no sentido de que pode ser utilizado tanto pelo professor quanto pelo aluno, ou os dois em conjunto. Então, é isso que a gente vai mostrar hoje, tá? Então, como um recurso didático, o que seria um infográfico, né? O infográfico é uma representação gráfica de informações que são aliadas a textos. Então, a gente traz informações, né, que são sintetizadas, e essas informações, elas são em textos pequenos, utilizando imagens, utilizando grafismos, né, e sempre tentando captar a atenção do leitor pelo visual, né, atrair a atenção do leitor, atrair a atenção dele para, chamando a atenção dele, né, por ele ser atrativo mesmo visualmente, ou por ele ser, também ter bastante informações que são resumidas, mas que são bem abrangentes. Então, o infográfico é a informação mais o grafismo, ou uma representação visual de uma ideia ou um pensamento. Então, é uma coisa bem ampla, né? Qualquer coisa que a gente pode ver, assim, na nossa... em revistas, em jornais, né, tudo pode ser dito um infográfico, pode ser chamado de infográfico. Eu trouxe aqui duas citações, ou definições do que seriam infográficos, né, que mais, digamos assim, oficiais, né. Infográfico, então, é uma visualização de dados e ideias que trata de mostrar uma informação que é complexa para um público de uma forma que possa ser rapidamente consumida e facilmente compreendida, inclusive para um público que, de repente, nunca tenha ouvido falar sobre determinado assunto. O infográfico, ele pode servir, ou ele vai servir, ele tem o objetivo de transmitir informações que, mesmo sendo bem complexas, né, são perfeitamente compreensíveis por qualquer pessoa, mesmo leiga. Uma segunda definição seria uma representação visual diagramática que apresenta de forma clara e rápida informações, dados ou conhecimentos. Então, os infográficos, eles são utilizados nas mídias que são impressas, jornais, revistas, e hoje em dia muito nas virtuais também, né? Então, o que a gente vê nos jornais aí, que alia textos, figuras, textos curtos, né, com figuras, um título, uma imagem que chama atenção, colorido, né, links, quando a gente está falando de mídias virtuais, tudo isso são classificados como infográficos. Para que eles servem, então? Para que as pessoas criam infográficos? Tem vários objetivos, vários objetivos diferentes nas mais diversas áreas, né? Ou é para explicar um procedimento, dependendo da área, ou é para conscientizar pessoas sobre alguma coisa que se queira, mostrar números e resultados de uma determinada pesquisa, por exemplo, pode ser um infográfico estatístico, que vai mostrar o resultado da pesquisa, pode resumir dados que são complexos, por exemplo, e ele tornar mais acessível para as pessoas entenderem, passar mensagens claras e simples, ou comparar produtos ou assuntos. Ele pode ser um infográfico comparativo também. Quais são as características, então, principais do infográfico, né? O que ele tem que ter? Ele tem que ser sintético, ele tem que ser uma coisa que não tenha muito conteúdo, muito texto, né? Para não ficar maçante, tem que ter poucas informações textuais, né? Mas ele tem que ser claro e tem que ser objetivo. Então, a gente seleciona, né? Quando vai construir um infográfico, a gente seleciona o que é mais importante e se preocupa com isso, de adaptar ao que a gente quer, o objetivo que a gente quer, o público-alvo, né, o que a gente pretende com aquele infográfico. E aí, trazer uma linguagem clara, objetiva, mas que também pode dialogar com vários textos, ou seja, não precisa ter uma única fonte, um único viés, ele pode trazer várias informações, todas elas contextualizadas, né, todas elas relacionadas, mas de forma que essa comunicação fique explícita. Ele não vai ser um texto que vai deixar muitas interrogações, ele vai ser um texto mais informativo. Ele pode trazer interrogações, se esse for o objetivo dele. Por exemplo, existem infográficos que são em forma de quiz, por exemplo, né? Os alunos vão responder um quiz e aí isso é um infográfico também. Mas, geralmente, quando ele dependendo do formato que ele tem, ele traz o conteúdo, e aí este conteúdo ele tem que ter essa comunicação bem detalhada, bem sintetizada, bem clara e bem objetiva, né?
Aí eu trouxe aqui, um infográfico simples, né? Pouco texto, mas ele demonstra, assim, além de demonstrar para a gente um pouco da importância do infográfico em todas as áreas, né, do porquê que as pessoas associam imagens a textos, né, e ao mesmo tempo para a gente ver um exemplo de um infográfico simples, né, ele tem um título ali, nosso cérebro processa informação visual 60 mil vezes mais rápido do que textual, então o que a gente vê, a gente processa 60 mil vezes mais rápido, né, do que se for um texto. E aí aqui a gente tem as porcentagens, e ele mais ou menos direciona, né, uma leitura, né, nossos olhos a uma leitura, quer dizer, eu posso começar de qualquer ponta que eu vou entender o texto, mas eu, né, começando aqui da esquerda, eu vejo 90% das informações transmitidas para o cérebro são visuais, 70% dos sensores receptivos, né, estão nos nossos olhos, né? Falando como ser humano, 70% dos sensores receptivos estão nos nossos olhos. 50% da atividade cerebral é ativada durante o processo visual. E 40%, em relação aos outros, né, comparativo, 40% das pessoas respondem melhor a estímulos que sejam visuais. Então, a importância do infográfico, de trazer imagens, de trazer o colorido, de trazer os textos, de trazer, né, elementos, porque isso aqui são tudo elementos do infográfico, né, as figuras, os textos, números grandes, coloridos, o título, tudo um chamamento ou não, né, ele vai trazer, ele vai ter um objetivo, a gente constrói ele com um objetivo, mas ele vai trazer, ele vai tentar nos direcionar para alguma coisa, né. Esse caso aqui foi para mostrar a importância de ter um infográfico, por exemplo, numa revista, né, que ele vai atrair muito mais atenção do que se for um texto de uma página inteira, né, ele pode dizer a mesma coisa de uma maneira mais clara, mais objetiva, e, né, as informações que vão ser passadas para o leitor vão ser as mesmas, né, e muito mais interessantes. Quais seriam, então, as partes principais de um infográfico? As partes principais não significa que elas sejam organizadas sempre dessa forma, ele pode ter vários tipos de organização. Esse aqui é um tipo de infográfico que é para ser, por exemplo, impresso, né? A gente imprime e não é, por exemplo, uma mídia mais virtual, porque ele está na vertical, existe um infográfico que é assim na vertical, e existe um infográfico mais na horizontal, que seria mais para computador, né, para ser visualizado no computador. Então, esse aqui seria um infográfico que foi construído na vertical, né, mas ele traz algumas partes que são importantes, né, para a construção do infográfico. Ele tem que ter um título ou um tema, a gente sabe, vai estar lá em cima ou em destaque, pode ser no centro, mas vai estar destacado, a ideia que vai ser tratada naquele infográfico. Então, o título ou o tema ali, se for necessário, então, um subtítulozinho ali, ou uma introduçãozinha ao tema, se for necessário, porque isso não é obrigatório que tenha todas essas partes, né? Depois ele vai ter o corpo, né, do infográfico, ele vai ter as partes principais, com os dados, com as informações, com né, enfim, vai ter as ilustrações, imagens, destaques, né, o que se pretende destacar com aquilo ali. Ele pode ser um chamado a uma ação, né, dependendo do objetivo dele, ele também pode ser um convite, né, e depois ele vai ter, então, fontes lá embaixo, geralmente tem, né, e a autoria desse infográfico. Então, seriam as partes principais ou as partes importantes do infográfico, mas para uma organização, né, que não precisa necessariamente seguir sempre esse padrão, é o que normalmente tem, né. E aí, a gente pensa assim, ó, desde quando, né, que você usa infográfico? Infográfico você usa desde sempre, né, e sempre que se faz pode-se fazer, por exemplo, um infográfico, inclusive, à mão numa folha de papel, né, desde que se faça ali com esses mesmos objetivos, trazendo ideias principais de um determinado tema, colocando figuras, destacando imagens, né, tudo isso é considerado infográfico também, né, tudo é de acordo com o que a gente pretende com aquilo ali, né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, um esquema mental, um mapa mental de um determinado tópico que eu estou trabalhando, aquilo ali é um infográfico feito à mão, né? Então, o que o infográfico tem aqui de importância na educação para nós? Apesar dele ser considerado um subgênero lá do jornalismo, e a gente sabe que ele é, né,
para todas as áreas é importante que se faça uma propaganda de um curso de extensão como esse, a gente faz um infográfico para divulgação, por exemplo, né? Em qualquer área ele é importante. Mas na educação, para que ele seria, então, importante? Então, tem muitas teorias que dizem, que destacam, né? Inclusive eu trago aqui a citação de Mayer, lá de 2005 ainda, que diz que as pessoas aprendem melhor quando associam texto e imagem, né? E aí tem estudos, definições aí a respeito disso, mas muitos estudos relacionados a isso, inclusive a teoria de processamento da informação, né, se a gente for tentar lembrar um pouquinho, que diz que o nosso cérebro, ele possui aquela memória de trabalho, que é a memória de curto prazo, volátil, né, que ela organiza as informações, constrói esquemas mentais, enfim, que vão ser armazenadas, né, na memória depois de longo prazo. Essa memória de trabalho, ela processa informações por 2 canais, né, que é o visual e o auditivo. Então, tem muitos autores aí que defendem, né, que as pessoas aprendem melhor quando visualizam, né, claro que tudo depende, né, tem gente que aprende melhor ouvindo, mas, enfim, tem bastante teorias que defendem que as pessoas, quando têm um texto e uma imagem, elas conseguem aprender melhor, elas conseguem assimilar melhor aquelas informações e relacionar, inclusive, com outras, né, contextualizar, que a gente diz. Quais seriam os tipos, então, de infográficos? Eles podem ser estáticos ou dinâmicos. Os estáticos, então, seriam aqueles que a gente faz com todos os conteúdos paradinhos, todos que eu mostrei até agora como exemplo, eles são estáticos, né? Porque os dinâmicos seriam aqueles que contêm alguma coisa que se movimenta, ou alguma imagem que vai aparecer com um zoom, ou um GIF, alguma coisa assim, né, que seria mais dinâmico mesmo, alguma coisa que se movimente, e aí tem o objetivo de vinculação numa mídia virtual, por exemplo, né. Ainda tem, dentro desses dinâmicos, ou mesmo que se fosse... não caracterizaria um terceiro tipo, mas tem ainda os interativos, que são aqueles que, por exemplo, numa organização, depois eu coloquei um exemplo ali, mas uma organização de uma agenda semanal, por exemplo, né, de um infográfico, eu posso ir colocando ali nesse infográfico as atividades que foram realizadas já, por exemplo, num determinado dia, uma determinada semana, né, então são infográficos, interativos, né. E como que esses infográficos eles podem nos auxiliar no ensino, né? Ou como é que eles poderiam entrar, né, no assunto da educação? Antes da pandemia ainda tinha bastante estudos que relacionavam o infográfico principalmente ao ensino híbrido, né? Então, tinha muito essa vinculação. Hoje em dia já se fala mais, né? E por ser uma ferramenta muito fácil de trabalhar, um infográfico é muito tranquilo de construir, não precisa de um conhecimento aprofundado, por exemplo, de tecnologias, né? Não precisa me fugiu a palavra agora, mas não precisa de conhecimento muito computacional é muito aprofundado, né? Então, como ele é muito tranquilo de trabalhar, qualquer pessoa consegue fazer, é um tipo de ferramenta que pode auxiliar ou o professor para levar para uma sala de aula um infográfico que ele mesmo construiu ou que ele encontrou, enfim, que ele achou interessante, para que o aluno conheça um determinado assunto ou aprenda sobre alguma coisa que ele queira, ou ainda ele pode propor que o aluno construa infográficos para expressar e demonstrar o conhecimento que ele construiu a respeito de algum tópico que foi trabalhado. Então, as duas formas para trabalhar com o infográfico que são importantes, né, que são úteis, né, do infográfico para a educação. Aí trago aqui de um estudo que Richter fez lá em 2013, então bem antes da pandemia, né, que fala sobre os benefícios para o aluno que trabalha com infográfico, né, como é que quando ele constrói um infográfico, quais são os benefícios para ele, então. Tem um aumento no letramento visual, ele desenvolve a capacidade de processar e interpretar informações, incremento no letramento com a informação, e depois ele desenvolve ainda a capacidade maior de interpretar, avaliar, usar e criar a mídia visual, aumento no letramento tecnológico e aumento na capacidade para usar a tecnologia de forma que seja criativa, produtiva e efetiva. Então, no momento que o aluno ele precisa construir também,
Ele não só vai colocar em prática tudo que ele aprendeu, né? Ele não vai só descrever ali o que ficou de mais importante para ele sobre um determinado assunto, como ele vai também ter que desenvolver esse potencial aí criativo, né, dele, usar a criatividade toda para construir esse infográfico. E eu trouxe um aqui também, é um infográfico também, ele está meio pequenininho, né, porque ele está na vertical, num resumo do que é, então, um infográfico. O que é, então, a representação gráfica de informações aliadas a textos, usado em diferentes áreas, em qualquer área, portanto, tem grande importância no jornalismo, proporciona rapidez no entendimento de um assunto, e na educação, ele é importante na disponibilização de informações, elimina a leitura monótona e imagens sem significado, organiza informações. Então, isso é a importância do infográfico na educação. Os tipos são o estático, então, que é mais utilizado em jornais, revistas, anúncios, panfletos, museus, enfim. O animado, que é aquele que usa, então, figuras animadas. Inclusive, se vocês estão conseguindo ler aqui, diz aqui que ele precisa, que é mais complexo de desenvolver e tal. O animado, ele é até um pouquinho mais complexo de desenvolver se a gente for produzir, por exemplo, os GIFs para usar no infográfico. Se a gente for utilizar imagens, vídeos e GIFs prontos, aí a gente só arrasta para ali, acaba não sendo nem um pouco complexo, né? E o terceiro seria o interativo, então, que é aquele que tem por exemplo, pode ter um hiperlink ali que vai direcionar para uma outra página, pode ter perguntas e respostas, né? Então, em que o leitor vai interagir com o infográfico, tá? Aqui um exemplo de um infográfico que seria dinâmico, né? O que ele tem aí é um movimento, né? Então, esse aqui seria, se a gente fosse construir ele, sim, seria um pouco mais complexo em função disso, né? Por causa da criação dessa animação toda aí. Os tipos de infográficos são vários, muitos, né? Tem vários tipos, eu trouxe alguns aqui, e não necessariamente um infográfico de um tipo, vai ser somente de um tipo. Por exemplo, eu tenho infográfico de estatística, tenho infográfico informativo, de lista, hierarquia, por exemplo, numa empresa ou, enfim, numa escola, né, onde tem diretor, vice-diretor, né, posso colocar um infográfico ali com fotos, né, dessa hierarquia, um infográfico comparativo, que demonstra comparativo entre dois, né, padrões, de processos, infográfico geográfico, que é quando envolve mapas, infográfico de linha do tempo, ou de habilidades, e aqui tem um infográfico meio antiguinho, assim, mas só para demonstrar o quanto ele pode ser simples, né, e ele é um infográfico que demonstra que ele é comparativo, né, do Brasil e do mundo, e estatístico também, porque ele demonstra que um estudo, uma pesquisa, né, e o resultado dessa pesquisa utilizando gráficos, utilizando as porcentagens, né, e tudo mais. Então, ele é mais de um tipo de infográfico no mesmo infográfico. Aqui, o modelo do mapa mental, no caso da matemática, né, do que pode ser construído, do que pode ser levado para os nossos alunos, né, aqui da geometria espacial, né, envolvendo cilindros e pirâmides, mas com fórmulas, com figuras, com o que seria um resumo mesmo do que poderia ter sido trabalhado, por exemplo, com os alunos. E trouxe um da biologia aqui também, para contextualizar com as outras áreas, né, um infográfico do que é o DNA. Então, se escolhe o tema, se traz os textos que se julga que são essenciais para aquele objetivo, né? E aí se constrói, então, um infográfico que pode ser, nesse caso, informativo, pode ser um modelo do mapa mental, que pode ser um resumo, né? Então, dependendo do objetivo que se quer. E aí, 3 exemplozinhos só para demonstrar do que seria um infográfico de linha do tempo. Esse primeiro. Esse segundo seria esse interativo que eu falei, que seriam ações, por exemplo, o que vai sendo feito, então vai sendo destacado aqui. Opa. E o terceiro, um infográfico de quiz, né? Que aí os 2 últimos seriam os interativos que a gente chama. Não só dinâmicos, mas interativos. E aqui eu produzi este infográfico para nós analisarmos hoje, dinâmico, né? Esse foi feito no Canva. Ele é um infográfico que demonstra, então, quais seriam os passos, eu coloquei 6 passos aqui, né, para a construção de um infográfico, para a gente começar do zero, né, o que seria um infográfico.
Primeiro seria a definição do tema, definir, então, sobre o que eu quero fazer o infográfico. Depois, quais seriam, então, dentro desse tema, os pontos mais importantes, aqueles que eu preciso, as informações que eu preciso colocar neste infográfico, né? Depois de definir o tema, então, escolher quais são os pontos essenciais, os pontos mais importantes. Terceiro passo, então, escolher um modelo de infográfico. Então, a gente vai ver depois que tem nas páginas, né, que a gente usa nos sites que a gente usa para construir um infográfico, a gente pode escolher um modelo pronto, e aí só vai substituindo textos, imagens, enfim, ou pode construir esse modelo do zero, mas escolhe um modelo e o tipo, se é linha do tempo, se é né, enfim, qual é o modelo que se quer, e de acordo, claro, com o tema que se escolheu, né, qual é o tema, então eu vou escolher qual é o melhor modelo que se adapta. Depois, então, o design, né, que é combinar, então, os textos, imagens, cores, tudo isso que a gente, né, tem que apelar, vamos dizer assim, para o visual também. O outro passo é o use e abuse da criatividade. Então, nesse momento, como a gente quer que o infográfico ele sirva para chamar atenção, não só para informar o que a gente quer ou para cumprir com o nosso objetivo, mas a gente quer que ele fique atrativo também, né? Então, agora é um momento de usar a criatividade, puxa a imagem para um lado, destaca a outra, aumenta, diminui, né? O que aqui nesse momento, então, é de abusar da criatividade mesmo. E o último seria a revisão. Revisar o infográfico, revisa todo ele e faz o download, né? Abaixa o infográfico. Salva, se ele for um infográfico como os anteriores ali, aqueles estáticos, salva em PDF. Se ele for como este meu aqui, ele foi salvo, vou colocar de novo, mas ele foi salvo em formato de vídeo, né? Caso ele tenha animação, para poder ter a animação, ele vai ter que ser salvo em formato de vídeo. Para construir um bom infográfico, então, algumas sugestões, né? Ver exemplos de infográficos do mesmo tipo, né? Analisar, enfim, para se inspirar. Tentar relatar uma história com ele, não é só largar os dados ali, né? Sem sentido. Pesquisar em fontes, escolher as fontes, escolher as informações mais importantes. Se for preciso, né, pelo menos no início, fazer um rascunho no papel com uma estrutura, harmonizar o conjunto, revisar o texto mais uma vez, né? Aqui menos é mais, não sobrecarregar o infográfico com muitas informações. Por exemplo, o que dá para fazer? Ó, quando a gente acredita que vai ser pouca informação que vai ter no infográfico, a gente pode inserir ali um hiperlink, uma imagem com hiperlink, que vai direcionar, um link que vai direcionar o leitor para uma determinada página, com mais sobre aquele assunto que a gente quer aprofundar, né? Procurar ilustrações que sejam adequadas, que sejam, né, de acordo com o tema, de acordo com o nosso público-alvo, não utilizar textos longos, utilizar bem os espaços, né? Se for possível, pedir para outra pessoa dar uma olhada, né? E aí, o último aqui, se achar que não está bom, é porque ainda não está pronto, né? E aí a gente pode melhorar. Mas isso é claro, né? Tudo, como eu digo assim, a gente vai construir um infográfico com um determinado objetivo para um determinado público, né? A gente escolhe o tema, escolhe as imagens, escolhe, né? E faz a revisão depois. E aí, sempre é bom que alguém, porque a gente não, né? Às vezes fica muito tempo em cima daquele infográfico ali e não percebe. Quando eu fiz aquele infográfico anterior, eu tinha colocado este aqui do vídeo, né? Eu tinha colocado aqui 5 passos, porque eu ia colocar em 5 passos. Daí depois eu resolvi colocar os 6. Eu já tinha até acrescentado aqui na apresentação. Quando eu vi, eu tinha deixado os 5 passos aqui. E aí não estava pronto, estava com erro, né? Então, o nosso infográfico ele precisa passar por uma revisão sempre, né? Então, tudo isso serve como aprendizado sempre para a gente, né? E aí eu deixei aqui, porque depois eu posso disponibilizar essa apresentação, como construir um infográfico no Canva, interativo no Canva, tem um videozinho bem explicado aqui no YouTube, e uma página aqui que tem inclusive uma apresentação no PowerPoint também, né, sobre infográficos também, que fala sobre uso na educação, que são bem interessantes, assim, para ler, para se aprofundar mais, se alguém se interessar por isso, tá? Agora, eu vou
vou colocar aqui. Como é que a gente faz, então, para... Tá dando para ver? Sim. Tá, para construir um infográfico, tá? Então, tem dois que são sugestões, né, que eu usei mais na minha vida, que são o PictoChart, que eu já deixei aqui no Google para a gente procurar juntos aqui, ó, PictoChart, e o segundo é o Canva, tá? São os dois que eu acho que são mais tranquilos, assim, para a gente trabalhar. O PictoChart, ele é... Acho que o Canva até está um pouco melhor, mas o PictoChart foi o primeiro que eu comecei a trabalhar, onde eu conheci os infográficos, foi com o PictoChart. A primeira coisa que vocês têm que fazer quando forem entrar aqui, se nunca entraram, é se inscrever, né, criar uma conta, porque daí tudo que vocês forem fazendo vai ser... vai ficando salvo aqui na conta de vocês, né? Então, eu já tenho uma conta, vou me conectar, só para vocês verem como é que é, porque ele é bem direcionado para infográficos, ó. Então, ele já vai direto para a minha conta, ó, tá? Qualquer um pode, é free, né? Não paga nada para ter, só depois, claro, tem alguns modelos que são numa versão premium, que daí aí são pagas, mas eu nunca paguei, sempre fiz com os que a gente tinha à nossa disposição, tá? O design aqui da página é mais ou menos parecido com a do Canva lá, tá? O que a gente pode fazer aqui no PictoChart, ó? Os infográficos estão aqui, apresentações, cartazes, relatórios, folhetos e outros, tá? Mas aqui estão os infográficos. Eu fiz um infográfico aqui, vou colocar para vocês verem, ó, sobre um projeto de ensino que eu ia fazer com os alunos, uma aula sobre fractais. E aí eu queria chamar a atenção deles para os fractais, que é um assunto que não é abordado no ensino médio, e eu queria fazer eu queria num turno inverso, né, que eles fossem, por vontade própria, era um convite que eu ia fazer, que eles fossem conhecer sobre o assunto. Então, eu fiz um infográfico sobre isso. Então, tá aqui os fractais, algumas considerações sobre eles, né? Aí coloquei textos curtos, ó, o que é um fractal, as características dos fractais, né? A dimensão, aí, né? Como é que são criados os fractais, aplicações, curiosidades sobre os fractais. Esse aqui, então, foi produzido lá, nem sei que ano foi, mas já faz alguns aninhos, tá? Mas esse era um convite para um curso que eu ia fazer. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão entrar nessa página aqui do PictoChart, se for essa a página escolhida, né? E aí vocês vão clicar em infográficos. Clicando aqui em infográficos, ele já vai aparecer aqui, ó, alguns modelos, ó. Ou comece do zero, usa modelo em branco, ou escolhe qual é o modelo. Então, aqui a gente tem, ó, todos os modelos. Aqui tem, ó, o comparativo, os infográficos são comparativos, tem os modelos separados por temas, né, por tipos, de visualização de dados, infográfico informativo, de lista. Então, qual for o modelo que eu for escolher, qual é o tipo de infográfico que eu quero construir, eu venho aqui e tenho os modelos prontos, ou para usar ele, ou para servir como inspiração, tá? Aqui tem cartazes também, aqui de linha do tempo, ó, o último. Infográfico de linha do tempo, não vai abrir? Agora sim. Tá lento. Mas, enfim, aqui são modelos que são prontos para vir aqui e só a gente escolhe um modelo e vai aqui, editar modelo. Vamos pegar um aqui, só para a gente ver como é que faz, ó. Vou pegar um aqui, editar modelo, só para a gente olhar. Então, escolhi um modelo qualquer. Ué. Escolhi um modelo qualquer e ele já abre aqui, ó, todas as opções para a gente trabalhar com esse infográfico. Então, se a gente passar o cursor em cima aqui, a gente vai ver que ele já... A gente pode selecionar, mudar o número aqui, digita o que quiser, deleta, né, exclui a imagem, coloca uma imagem que quiser, só clicar em cima e arrasta, né. Esse título aqui a gente pode deletar ele, se quiser substituir
escolhe outra fonte, outro texto, ó. Então, eu vou aqui e vou colocar infográfico. Opa, minha flor apareceu. Tá lento isso aqui. Então, eu coloco a florzinha aqui, tá? Mas aí eu troco o texto, vou aqui, vou digitar, né? Ó, tá? Seleciono, deleto, troco imagens, o que eu quiser fazer neste modelo, ó. Inclusive essas imagens aqui, tá? Esse aqui é o PictoChart. O que acontece? Ele é mais específico para isso mesmo. Como eu disse, se quiser, tem umas versões pagas, né, mais completas e tudo mais, inclusive animações aqui são pagas. Mas tem um muito parecido no Canva, que a gente tem mais familiaridade, né? Eu acho que, não sei se todos conhecem o Canva, mas inclusive ele vai fazer parte, eu acho que do curso de formação aqui também, né, em algum momento. Que no Canva aqui também vocês têm que se cadastrar, e aí, aqui o meu já está cadastrado na minha conta, né, aqui, e aí a gente vem para o Canva e vai vir aqui, nesta página inicial dele, e aqui diz criar um design, né, onde diz criar um design, a gente clica ali e vai aparecer as informações aqui, e está aqui, ó, infográfico. Aí, se eu clicar em infográfico, ele já vai abrir uma tela bem parecida com aquela do PictoChart, ó, as opções bem parecidas, ele vai aparecer os modelos, inclusive aquele que eu fiz, né, essa semana para nossa apresentação aqui, e outros que a gente pode criar, ó, esse aqui, por exemplo, que é selecionei ele, ó, um design, e aí o que a gente vai fazer, ó, ele é parecido, porque tem aqui os elementos que eu vou querer excluir, que eu vou querer incluir, as figuras, os GIFs, as figurinhas, esse aqui já vem com movimento, textos que eu quiser incluir, enfim, outras, depois eu mostro o restante para vocês. Mas aí aqui, se eu escolher, por exemplo, este modelo aqui, ele está bem pequenininho, né? Então, a gente amplia ele, para facilitar o trabalho, amplia ele, e aí vai trocando o que a gente quer. Eu não quero esse pequenininho aqui, eu vou colocar só um título, seleciono, clico em cima, né? E aí, vou colocar o título infográfico. E aí, posso esticar a minha caixa de texto, posso mudar a fonte, mudar de posição, aqui a gente muda a fonte, né? Vamos ver essa aqui, né? O infográfico, aí. Mudamos a fonte, então ele é bem fácil de mexer, né? De manusear. Então, a gente escolhe a fonte que a gente quer, e aí tá, vou para a imagem. Aí aqui eu vou colocar a primeira imagem, primeiro título aqui, vou botar passo 1. Vamos ver. Passo 1, tá? Aí a gente muda a cor do texto, muda a cor da caixa de texto, muda o formato a fonte, o formato dessa caixa, que ela tá ovalzinha, né, mas a gente pode colocar do jeito que a gente quiser, tá? Mas aí vai digitando, porque esse é um modelo pronto, né? Se eu quiser mudar de lugar também a caixa de texto, eu posso mudar, eu posso sobrepor, posso mexer quanto eu quiser, ele permite isso. Aqui, por exemplo, no lugar dessa imagem, ó, eu posso animar essa imagem. E aí, essa animação que o Canva permite fazer, que o PictoChart não permite. Então, por exemplo, revelar, ele vai mostrar esse olhinho ali como o movimento que eu mostrei aquele infográfico para vocês antes, né? Então, um sopro, ó, ele aparece com o movimento que a gente quiser. É só selecionar a figura, vir aqui, então, e ver qual é a animação que se quer colocar. Se quiser, por exemplo, também, ó, dá para colocar aqui alterar a imagem, tá? Se a gente quiser uma imagem, por exemplo, do nosso computador, que já esteja salva dentro do nosso computador aqui, a gente vem aqui em fazer upload, né, dos arquivos. Vem aqui fazer upload, aí vai escolher qual é a imagem que a gente quer, tá? Ou vem aqui e arrasta ele para cá.
tá? Se a imagem já tiver sido arrastada, já tiver sido colocada aqui, essa imagem já estando aqui, por exemplo, ó, aí eu só clico em cima e ela já vai aparecer aqui no infográfico. Então, tá aqui. Gostei mais assim, não quero esse, deleto, vou colocar esse. E aí a gente vai trocando as imagens. Então, a gente clica aqui e traz a imagem que a gente quer, de qualquer lugar, pode, se a gente quiser procura no Google uma imagem, salva no computador e vai lá e faz upload aqui. Tem algumas imagens, dá para colocar aqui, tá? Não são muitas, mas algumas são possíveis colocar, não sei quantos mega, mas dá para usar algum espaço de armazenamento aqui, tá? Então, se coloca o que se quiser aqui, imagem que se quiser, troca cor, troca ordem, por exemplo, não quero esse segmento de reta que eu tiro, não quero esse número 13, eu posso tirar também, então eu mexo no que eu quiser, no modelo que está pronto. E dá para começar do zero também, né? Claro que no início, né, que a gente não está tão habituado ainda, os modelos ajudam bastante, auxiliam bastante, mas depois ele acaba servindo, né, esses modelos acabam servindo de inspiração e aí a gente consegue fazer as construções mesmo como mapas mentais ali a partir do zero no modelo em branco. O que é uma coisa interessante também, ó, que eu falei antes, que dava para inserir o hiperlink. A gente vem aqui, clica na imagem, vem aqui nos 3 pontinhos e vai aparecer aqui, ó, adicionar link. Adicionar link, a gente pode colocar, copiar e colar o link que a gente quiser, da página que a gente quiser, e vai ficar aqui no infográfico também. Então, colocando aqui o hiperlink, aí o aluno, enfim, a pessoa que estiver lendo, vai ver que tem uma imagem ali com hiperlink, clica na imagem e vai direcionar para o aprofundamento do assunto que a gente quiser, ou enfim, para onde a gente quiser que esse infográfico direcione, ou que essa imagem direcione, tá? Que mais? Mostrei a imagem, mostrei o upload, né? Então, assim, ó, não sei se fica muito rápido isso, mas eu acredito, assim, ó, que é mexendo que a gente aprende mesmo, né? É entrar aqui, procura no Google ali Canva, que eu acho que é o mais fácil. Quem não tem a conta no Canva pode criar essa conta aí, bem tranquilo, né? Cria a senha, e aí vai ali em criar um design. E aí, nesse criar o design, vocês vão escolher o infográfico, e ali vocês podem usar a criatividade sobre o tema que quiserem, né, sobre o que quiserem, arrastando ali para dentro. Ele é muito fácil de trabalhar, muito tranquilo. Aqui tem os desenhos, né, que a gente pode desenhar nesse infográfico, desenhar à mão, inclusive, né, o que se quiser. Apagar, né, então a gente tem essa liberdade dentro dos modelos, que eu acho que é muito interessante, e a gente pode usar muito isso como recurso, né? Como eu disse, tanto nós, enquanto professores, para a gente levar para a nossa sala de aula, para, né, tornar, de repente, a aula um pouco mais atrativa, né? Como para os alunos poderem, porque eles precisam conhecer sobre o assunto, né? Para criar um infográfico, eles precisam pesquisar sobre o assunto, tirar as ideias principais, então eu acho que tem toda por trás dessa construção, né, tem toda a parte teórica, tem a parte criativa, tem, né, muitos recursos que nos ajudam muito nessa parte da nossa metodologia, enfim, para tornar as nossas aulas mais interessantes, ou, né, fazer com que o aluno interaja, enfim, né, que ele não fique ali somente como um espectador, né, como a gente diz, e sim que ele consiga participar ativamente de todo o processo, né. Deixa eu parar o compartilhamento. Aí. Mas então, eu acho que era isso que eu tinha preparado para hoje. Eu espero que eu tenha sido clara, né. Qualquer dúvida eu estou à disposição, qualquer ajuda também que precisarem eu posso auxiliar. Como eu disse, ele é muito fácil, muito tranquilo, mas claro, né, a gente tem que abrir ali, dedicar um tempinho, né, para olhar para a página, né, conhecer as ideias, né, porque eu tenho certeza que vocês conseguiriam, se se dedicassem um tempinho ali para isso, conseguiriam, mas eu estou aqui para qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer ajuda também, tá? É isso, então. Com certeza tu foi extremamente clara.
Clara e objetiva. Muito bom, né? Aprendi bastante coisa também, né? Uhum. E pessoal, vocês podem colocar ali no bate-papo se vocês têm alguma dúvida. Eu adorei, né? Porque eu não. Embora eu utilize o Canva, eu nunca vi essa parte dos infográficos, né? É uma abordagem completamente diferente, bem interessante. E simples também, né? Eu acho que para a produção de material que elas vão ter que fazer com os alunos e Isso. eles, né? É perfeito. Assim, para quem não tem muita intimidade, né, com a parte da produção, né, com a parte mais assim, como é que a gente, de novo, me fugiu mas que precisa ali de todo aquele que aparato, né, que o curso de informática precisa, eu não tenho esse embasamento também para construir, né, então tu tem que estudar bastante. Isso é uma coisa que se te envolve muito com todas as aulas que tu tem para dar, né, se tu te envolve muito tempo para fazer, tu acaba já não fazendo de novo, talvez uma outra vez, né, mas se é uma coisa que é acessível, que tu consegue fazer e tu vê o resultado, tu acaba fazendo mais vezes, né? E eu acho que a facilidade da construção do infográfico te leva a fazer mais vezes isso, né? Utilizar com muito mais frequência. Com certeza, já estão te querendo aí como orientadora, gostaram tanto que já estão perguntando aqui, ó. Vamos ver, não enxerguei o bate-papo. A Aline, ela é formada em matemática, mas ela vai ter o mestrado e doutorado na parte de ensino, tanto também na parte de ciências, quanto na parte de matemática, quanto na parte de física, né? Uhum. Elas estão perguntando aqui se o aplicativo é fácil de usar. Olhem só, inclusive no PowerPoint dá para fazer, né? Infográfico, qualquer um, porque é textos pequenos aliados à imagem, então a gente consegue botar a caixa de texto, colocar a imagem, pode fazer em qualquer um, né? Só que, claro, PowerPoint não tem um modelo pronto. Esses dois que eu coloquei ali, o PictoChart e mais ainda o Canva, né, que te dá a possibilidade de animar ali na hora, tu vê a animação, esses é muito fácil de usar e vocês conseguem... Isso, e vocês conseguem fazer a construção pelos modelos, então tu já vai só substituindo figuras, se quiser, né, no início não eu acho que facilita bastante, né, para quem ainda não tem o hábito de usar. Depois a gente já vai inserindo caixa de texto, já vai inserindo imagem, já vai inserindo hiperlink, mas no início é bem legal, assim, bem interessante que você use o modelo pronto, né. Depois, pessoal, vocês vão ter uma aula, que é a última, que vai ser sobre o Canva. Tá? Então, a gente vai voltar nesse aplicativo novamente. Aí com outros recursos, não o infográfico, mas os outros recursos que ele possui. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez a Aline. Foi ótimo, né? Bem claro o objetivo. E bem a proposta do curso mesmo, né? Algo que a gente consiga levar para a sala de aula, que a gente consiga levar para os alunos e que eles consigam utilizar para a produção do material didático. Então, acho que foi perfeito, assim, a fala, né? O pessoal gostou muito, ó, já estão querendo, ó, já estão perguntando de tipo que já querem que tu seja orientadora. Muito obrigada, viu? Vou passar agora, então, a palavra para o professor Tiago. Obrigado, Thiago, também por participar hoje conosco aqui. Boa noite a todos, então. É uma satisfação participar desse curso aí e espero trazer algumas contribuições aí que possam favorecer, enriquecer as atividades didáticas de vocês, né? Então, quando a gente pensa na matemática, a professora Aline e eu, como ela comentou, a gente não... Como é que nós podemos abordar de uma maneira mais multidisciplinar e, ao mesmo tempo, que possa também estar conectada com as outras propostas que foram trazidas pelos colegas e as que virão nas semanas seguintes. Então, vendo a semana passada a apresentação do Scratch, veio algumas ideias, né, em mente, justamente pelos requisitos matemáticos que aparecem dentro dessa linguagem da programação. Então, eu resolvi focar um pouco nesse aspecto de
de como a gente pode contribuir para que alunos que não tenham determinados conhecimentos de matemática mais avançados possam, também em séries mais iniciais, trabalhar com essa programação. Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Bom, então, eu nomeei a atividade de hoje como Tópicos de Matemática Elementar para Programação em Linguagem Scratch. Certo? Como a professora Aline comentou, né, meu vínculo atualmente é no campus Gravataí do IFSU, e a minha formação é na área de matemática, sendo que desde a minha graduação eu tive bastante contato com a informática educativa. Então a gente teve bastante incentivo na minha graduação e eu levei isso para os cursos subsequentes de pós-graduação, mestrado, doutorado. Doutorado principalmente em educação em ciências, muito com programação também. Então, retomando algumas ideias do que foi falado nos encontros anteriores e que vai dentro de uma abordagem que eu acredito ser muito válida e muito enriquecedora na educação matemática, mas também em outras áreas do conhecimento, é o que foi proposto por Papert sobre o construcionismo, né? Então, quando se fala no nome do Seymour Papert, uma das principais referências que está associada a ele é o quanto ele foi pioneiro em levar o computador para os processos de aprendizagem. Então, nos anos 50, ainda final dos anos 50, o Papert teve a oportunidade de trabalhar em Genebra com Piaget. E naquela época eles tiveram muitas discussões e muitas trocas de ideias sobre o construtivismo, da parte de construção do conhecimento. E, ao mesmo tempo, o Papert teve a oportunidade de visitar o MIT, onde ele teve contato com os primeiros computadores que tinham ainda naquela época, imagina, no final dos anos 50. E os computadores ainda, tu podia listar uma quantidade de computadores que existiam no mundo. E ele ficou fascinado com aquela máquina, aquela tecnologia. E aí ele começou a pensar que se eu, um professor já, uma pessoa adulta, fico fascinado com esse equipamento, como é que as crianças vão lidar com ele? Então, ele se inspirou nessa visita, nesse contato com o computador e focou sua teoria nesse caminho, computador e educação. Daí se desenvolveu, então, uma visão mais construcionista do uso do computador, no qual não necessariamente ele é utilizado para nos instruir, mas sim para que a gente consiga construir conhecimentos com ele. E a partir das ideias de Piaget do construtivismo, ele cunhou e desenvolveu o construcionismo, onde um dos principais princípios é pegar objetos para interagir com eles e construir conhecimentos. E esses objetos que ele queria interagir, ele focou nos equipamentos de informática. E a partir daí, ele desenvolveu a linguagem Logo de programação, que é uma linguagem muito intuitiva, principalmente focando para que crianças pudessem utilizar. Isso ainda nos anos 60, imagina o que foi de inovador para aquela época. Bom, ao longo dos anos seguintes em que ele se vinculou na instituição do MIT, foi criado o Laboratório de Mídias Digitais e foi desenvolvido vários tipos de aplicativos relacionados à linguagem Logo. E mais recentemente, nos anos 90, começou a se desenvolver as ideias de robótica, programação, então, para robôs que fossem também aplicáveis para as crianças. E aí o Lego, né, os blocos de montagem, ele já gostava do kit do Lego por ser a questão de construir objetos, os encaixes deles. Então, o MIT fez uma parceria com o Lego nos anos 90 para desenvolver os kits de robóticas que muitos de vocês talvez tenham conhecidos em várias redes de educação, né? Nos institutos federais, nas escolas municipais, estaduais, existem em vários locais os kits de robótica do Lego.
Tudo isso aí, então, ele começou com Papert, construcionismo, linguagem logo, chegamos no Lego, e mais recentemente, com as facilidades de ferramentas de programação para pessoas não especialistas, que foram desenvolvidas principalmente agora na última década, onde se massificou muito o acesso à internet, e então a gente pôde levar para as crianças também noções de programação muito mais ampliadas e intuitivas, como o Scratch que o professor Carlos Emílio trouxe na semana passada. E aí, consequentemente, com essa programação e essa possibilidade de autoria das crianças, de estímulo à criatividade, a gente pode fazer com que os alunos eles não sejam simplesmente usuários dos recursos computacionais, e sim criadores de materiais que podem ser desafios que podem para os próprios colegas das turmas, né? Então essa é a ideia toda que foi falada nas 2 últimas semanas e que vão em encontro com a minha proposta com relação à matemática. Bom, dentro do Scratch, como nós vimos na semana passada, existem algumas habilidades muito específicas que elas são bem fundamentais para o desenvolvimento da programação. Eu destaquei 3 delas aqui, que são as medidas de ângulos em graus, a noção de transformação geométrica do ponto de vista de rotação em relação a um ponto, e aí nós temos ali o bloco associado a ele, e sistemas de coordenadas cartesianas, que foi muito falado isso. Por que esse enfoque, né? Porque muitas vezes esses conteúdos não foram trabalhados com as crianças. Então, se a gente pensar em medidas de ângulos e transformações geométricas, as noções até podem ser trabalhadas em séries iniciais, mas um aprofundamento teórico e uma formalização geralmente é nos últimos anos do ensino fundamental. Sistemas de coordenadas cartesianas também, em alguns casos é trabalhado no 9º ano, mas ainda assim não é a grande maioria. Eu diria que, em geral, o primeiro contato dos estudantes com um plano cartesiano e um sistema de coordenadas dessa forma, ele se dá no ensino médio. Então, no momento que nós olhamos aqui acho que eu tirei a apresentação sem querer. Eu queria trocar para a tela tela do Scratch. Bom, quando nós olhamos aqui a tela do Scratch, nós percebemos então que a posição inicial do ator ele está dado em sistemas de coordenadas, e se fala muito em eixo X, eixo Y. E essa direção também que tem uma questão de angulação. Então, e o aluno do 9º ano, que não está no 9º ano, como é que a gente pode trabalhar com esses conceitos de modo que ele possa lidar com esse aplicativo sem necessariamente esperar o final do ensino fundamental, o começo do ensino médio? E mais ainda, como é que professores, de que forma a gente pode contribuir, professores que não têm uma formação necessariamente em matemática, ou que talvez não lembrem tanto desses detalhes, podem trabalhar com as crianças, desde as séries iniciais, alguns dos conceitos. Então, vamos começar com a noção mais básica, Leide. Rotação e medidas de ângulos. Eu fiz esse comparativo aqui, desculpa, deixa eu botar o F5 aqui. Eu coloquei esse comparativo aqui de 2 situações, considerando o ator padrão, que é o gatinho ali no aplicativo, e coloquei como é que está a posição dele depois de aplicado uma rotação para a direita, no sentido horário, de 45 graus. Certo? Notem que, para um aluno que não conhece muito essa noção de rotação, esse ângulo de 45 graus, como é que funciona essa rotação?
Então, é um giro um pouco intuitivo. E quando se desenvolveu a linguagem logo, a ideia para as crianças é que elas pudessem ter uma conexão de um movimento a partir do seu próprio corpo, para que elas conseguissem ter uma noção dos conceitos envolvidos, para que a partir deles, se sentindo como a pessoa que está fazendo o movimento, ensine o ator do programa a fazer esse mesmo movimento. Então, essa conexão da expressão corporal, o Papert pensava muito nisso. Então, talvez, para conceitos iniciais, esse ator do gato talvez não seja mais tão interessante. E aí, uma sugestão que eu coloquei aqui, aí tem a ver com a linguagem logo, é uma tartaruga, vista de cima. Então, no momento em que está se vendo de cima a imagem do ator, esse giro dele fica muito mais nítido. Ele rodou para a direita, ele simplesmente girou e não se deslocou. Então, esse aqui é o ambiente do superlogo. Esse é o ambiente da tartaruga. A tartaruga depois vai vir também uma explicação de por que esse bichinho é tão importante. Antes de chegar no Scratch, talvez seja interessante abordar esse outro aplicativo, o Superlogo. O Superlogo ele foi desenvolvido por um grupo de informática educativa da Unicamp. Nós temos aqui o núcleo de informática educativa na Unicamp, né? Que há muitos anos lida com esse programa. Tem a versão gratuita para download, ele é bem simples, bem fácil de baixar. E por mais que o ano 2000 seja a versão dele, 20 anos depois ele ainda é muito relevante. Então, na minha formação, na graduação, eu fiz aqui na URGS, em Porto Alegre, a gente tem, desde o final dos anos 90, uma disciplina específica para uso da linguagem logo. Então, de tão relevante que ela é, até ela era no primeiro semestre, ela chama Programação da Matemática Elementar. Então, ela ensinava a gente, alunos de graduação, futuros professores, a programar e ter essa noção de algoritmos, de movimentos desde cedo. Só que talvez faltasse um pouco de maturidade na gente e conhecimento para explorar didaticamente todas as possibilidades que essa ferramenta tem. Tanto é que, recentemente, o curso, essa disciplina, ele foi deslocado para o 6º semestre do curso. Ainda hoje, existe uma disciplina específica para ensino desse tipo de linguagem que favorece a programação na linguagem logo, o que é a base de sustentação da linguagem do Scratch. Então, é muito interessante o quanto a gente pode explorar e a riqueza desse material para o aprendizado das crianças. Aqui na linguagem logo, a gente tem uma maneira de dar os primeiros conceitos de giro e rotação de uma maneira muito mais, a não ser que a gente troque, claro, o autor ali no Scratch. Mas aqui tem uma diferença também, que aparece mais diretamente o traçado. Então, as linguagens são muito intuitivas. A gente quer que a tartaruga se movimente para frente, para trás, tantos passos, assim como no Scratch. Mas a questão do giro, a gente coloca para a direita, PD, bem abreviado, 45. E aí ela gira um ângulo de 45 graus. Então é direto. Apertando na tecla Touch, a gente retorna à origem. A gente pode fazer movimentos de deslocamento sem precisar se preocupar ainda com o sistema de coordenadas, e sim simplesmente com os passos dados. Para frente, 50 passos. Aí são passos de tartaruga, e automaticamente ela deixa esse rastro. Para quê? Para que a criança compreenda a trajetória que foi feita nesse deslocamento. Então, essa ideia é bem interessante para os conceitos iniciais de deslocamento e de ângulos de giros, para que a gente consiga compreender melhor essa parte da rotação do próprio corpo,
porque a criança ela pode imaginar na sua expressão corporal, ou até mesmo fazer o próprio movimento. Eu quero dar tantos passos para frente, eu quero me girar para a direita, girar para a esquerda. E fica muito intuitivo, porque mesmo crianças com séries iniciais, elas conseguem trabalhar com esse tipo de movimento, o que favorece, então, depois, quando chegar na tela do Scratch, ele já pode fazer o giro de 45 graus direto, entendendo o que vai acontecer. Mas, com o gatinho nessa posição, esse ator não fica tão legal. Então, vamos trocar esse ator, vamos esconder ele e vamos pegar essa tartaruga. Essa tartaruga, eu baixei da internet essa imagem, tá? E enviei para cá. Porque das imagens disponíveis de atores ali para trocar, não tinha... Tem animais que têm essa disposição de visualização de cima. Mas aí eu queria a tartaruga por causa da simbologia com a linguagem logo. Então, vou mostrar a tartaruga. Aqui ela já está no ângulo de 45 graus. Então, deixa eu colocá-la de volta aqui. Tá. Aqui ela está no início. E aí, no momento que ela faz o giro de 45 graus, pronto. Já tem essa percepção de movimento, assim como ali na linguagem logo. Certo? Então, é só pegar aqui o comando do movimento e gire 45 graus. No caso, gire para a direita, gire para a esquerda, e é possível explorar, então, essa noção de rotação. Por que isso é importante também? Voltando para aqui para o logo, a gente percebe que existe uma bolinha central aqui. Essa bolinha, ela serve como ponto de referência da rotação, porque no momento que tu faz a rotação, a gente pode fazer rotação em relação a um objeto, em relação a um ponto, em relação a uma reta, às vezes pode fazer rotações espelhadas. Então, é importante essa rotação para que ele tenha a noção do eixo de giro associado ao próprio corpo. Então, aquele eixo central visto de cima na nossa cabeça, ele está associado facilmente a esse movimento. Algo que a posição do ator, do gatinho, não permite. Porque esse giro que ele faz de 45 graus não é intuitivo para a criança com o movimento corporal dela. Então, por isso que vale a pena fazer essa abordagem um pouco mais devagar com o movimento dos ângulos e talvez a mudança de atores. Certo? Bom, voltando aqui, então, às nossas notações e aos ângulos, porque a tartaruga, né, também, né, da linguagem logo. Deixa eu voltar a apresentação. Bom, as noções de programação em linguagem logo, elas foram construídas a partir dessa imagem. Esse aqui é o Papert, no final dos anos 50, começo dos anos 60, no MIT. E lá existia esse dispositivo, que é uma espécie de um robô. Esse robô, ele tem um fio ligado aqui a um computador. Naquela época, a programação dele era numa tela preta com letras verdes, né? Então não tinha nenhum layout. E aí as pessoas digitavam os comandos e esse robozinho, que tem esse formato de metade de uma bola, ele se movimentava no piso ali. Então isso era fascinante para ele. Então ele tentou pegar essa ideia do robozinho e levar para a tela do computador. Então, aos poucos, ele foi criando essa noção do movimento. Ao longo das décadas seguintes, anos 60, 70 e 80, se desenvolveu a linguagem dos movimentos, junto com a interface visual que fosse atrativa e compreensiva pelas crianças. E aí, como esse formato aqui lembra o casco de uma tartaruga, essa foi a inspiração para que ele usasse a tartaruga ali com o formato arredondado, o casco, e claro, é importantíssimo, né, a noção de orientação, onde eu tenho uma referência de qual é o meu ponto de partida e o meu deslocamento em relação a que valor, para que direção. Para quem
quiser se aprofundar nessa história da linguagem Logo, as propostas dessa programação e todo o histórico, e, enfim, vários relatos sobre essa filosofia de programação, tem esse livro, A Máquina das Crianças, que é um livro fascinante do Papert, que ele conta desde as experiências dele na formação acadêmica, estudos junto com Piaget, até toda a filosofia da programação e possibilidades ainda para o aprendizado. Existem diversos trabalhos na internet sobre isso também. No próprio site aqui do núcleo aqui da Unicamp também tem propostas didáticas, inclusive livro disponível para aquisição, não é para download gratuito. Certo? Esse vale a pena. Então, tá. Dentro, então, da rotação ali dos ângulos de giro, seria essa parte que eu queria abordar para que a gente pudesse, então, levar para as crianças, certo? Então, inicialmente, a questão da importância da movimentação e a associação com a expressão corporal do próprio corpo. Isso focando mais em séries iniciais, né? Talvez, à medida que a gente vai se desenvolvendo ao longo das séries finais, nas aulas de matemática a gente pode associar com o conhecimento de geometria, das formas geométricas, os ângulos, as transformações geométricas de rotação, mas a gente percebe que, mesmo quem não é da área da matemática especificadamente, pode tranquilamente levar esse programa e essa proposta para a sala de aula. Então, se um professor da área de física, química, biologia, enfim, de outras áreas, quiser abordar a linguagem do Scratch, então eu quero que a criança saiba programar um movimento de giros. Então, em uma aula, é possível planejar um preparo desses conceitos elementares de ângulo de rotação. Então, é bem tranquilo, é bem acessível. E depois é só explorar a criatividade nas suas áreas específicas. Isso também ajuda em trabalhos interdisciplinares, que é sempre muito importante, essa integração de conhecimentos, né? Então, eu acredito que com isso a gente consegue ampliar os níveis de ensino que a gente pode abordar a linguagem de programação do Scratch. Bom, esse é o primeiro aspecto, então. O primeiro aspecto que eu falei sobre ângulos e rotação. O segundo aspecto, que é muito importante também, é a questão do sistema de coordenadas. E aí nós percebemos, quando o professor Carlos Emílio trouxe o programa, aqui fala muito em coordenadas X e Y, e fala muito em deslocamento, né? Deixa eu trocar aqui o meu ator, que eu vou esconder. Eu vou deixar ele na posição para cima, que é uma posição mais intuitiva também, porque o movimento seria para frente, né? O giro para a direita, giro para a esquerda, então a gente geralmente para frente, para trás, ir tantos passos. Bom, aí nós temos o comando vá para tal posição nas coordenadas. Acho que eu apertei sem querer no outro movimento. Então eu vou querer que ele vá para um outro ponto de coordenadas. Eu quero que ele vá para a esquerda. Se eu quero que ele vá para a esquerda, ele vai ter que pegar valores menores ao longo do eixo X do que 67. Então vamos colocar 30, por exemplo. E eu quero que ele vá para a esquerda e para baixo, um pouco mais em direção a essa região da tela. Então eu também vou pegar valores menores aqui ao longo do eixo Y. Vamos pegar 20. Vamos ver para onde que ele vai. Ainda ele foi muito centralizado. Então eu vou colocar um valor negativo agora. Menos 30. Vamos ver o que acontece. Ó, ele começou a ir mais para a esquerda.
Então, na tentativa e erro, a gente começa a entender quais são os valores que estão associados com as posições no plano aqui. É como se tivesse um sistema de eixos que está escondido aqui na nossa tela de movimentação. Menos 100, e aqui eu quero menos 50. E foi um pouco mais para baixo. Mas percebam que a gente está dando o destino. A gente não está mais fazendo a trajetória dele. Aí nessa parte, o aplicativo do logo, ele já não aborda sistema de coordenadas, e sim simplesmente movimentação, deslocamentos. Como o Scratch ele avança nesse aspecto de explorar posicionamento, sistemas de coordenadas, então, de que forma eu posso falar de sistemas de coordenadas, ainda mais com números negativos, antes do 9º ano? Então, eu separei algumas ideias que podem ser levadas para a sala de aula, não necessariamente na aula de matemática também, para que a gente vá construindo esses conceitos, né? E que facilite para a criança entender esse sistema de posição. Eu não sei se nesse caso a gente conseguiria configurar para que o 00, digamos assim, então, vá para 00, a origem. Deixa eu ver onde é que ela é aqui. Ela é bem no meio da tela, né? Eu não sei se a gente conseguiria configurar para ficar aqui no canto de baixo, de repente, para evitar números negativos. Isso aí a gente pode ver, é possível olhar nas configurações depois. Mas então, o 00 é bem um ponto central. Então a gente já vai do princípio que, se eu quero um posicionamento para cima, eu tenho que pensar em coordenada y positiva. Para baixo, coordenada y negativa. Para a direita, coordenada x positiva. E para a esquerda, coordenada x negativa. Bom, mas como levar isso para quem sequer conhece números negativos? Então a gente precisa levar a ideia de posicionamento e sistemas de coordenadas. E acho que uma das primeiras abordagens que a gente pode fazer, não necessariamente tecnológica, mas pode ser analógica também, outro modo de dizer, é falando para as crianças o que são disposições retangulares de objetos. Geralmente, essa disposição retangular, né, a gente coloca os objetos em filas, como as classes da sala de aula, por exemplo. Então, a gente vê muito esse tipo de disposição com identificação de posicionamento em teatros, por exemplo, cinema, estádios. Hoje em dia, quando tu vai comprar ingressos em cinemas, dependendo dos cinemas, nos teatros ou no estádio de futebol, a gente seleciona, né, quando a gente compra online, a fila e a cadeira. Então, essa localização de disposições retangulares, ela muitas vezes ela é feita num sistema alfanumérico. Geralmente A1, A2, A3, B1, B2, B3, até uma letra X qualquer e um valor N qualquer. Então, essa disposição retangular, ela é presente em alguns lugares que pode ser que os alunos, desde as séries iniciais, já tenham frequentado. Um local que, claro, já não é um local de ampla circulação, por exemplo, mas que a gente vê isso nas exposições, são os assentos de avião, por exemplo. Os assentos de avião, eles têm um sistema de numeração que começa na frente, 1, 2, 3, a fileira, e as letras de A até F, geralmente, quando são os 3 e 3, né? Então, ele tem uma organização de uma disposição retangular também. O ônibus já nem tanto, né? Então, os primeiros contatos de uma criança com esse sistema de coordenadas cartesianas, ele pode começar a partir da construção de uma disposição retangular e uma referência de localização, aonde está tal pessoa, tal objeto, onde está sentado tal colega. A gente pode fazer isso com objetos variados.
criando esse sistema alfanumérico. A gente também pode levar alguns tipos de jogos. Aí entra a questão da aprendizagem baseada em jogos, gamificação, enfim, o uso dos jogos para aprendizado. E nós temos 2 jogos assim, que costumam utilizar esse tipo de abordagem alfanumérica. Um deles, muito mais, digamos, recreativo, que seria, aqui Batalha Naval e similares. Eu achei interessante, porque trazer esse um pouquinho diferente de uma batalha naval, embora ainda, a gente tem que também lembrar, né, da questão do tema abordado, da mensagem que o jogo Batalha Naval leva, né? Porque hoje em dia, pensando principalmente em guerras aí que nós vemos, talvez não seja tão adequado mais falar em jogar torpedos em navios inimigos para afundar ele, né? Quando eu era criança, existia o programa, eu nunca esqueço a primeira vez que eu vi isso, era o programa do Bozo, imagina, isso no final dos anos 80. E existia o quadro de Batalha Naval naquela época ali, depois outros programas posteriores, mas é uma lembrança que me remete à infância do meu primeiro contato, talvez, com esse sistema de localização alfanumérico. Então, existem programas ainda na TV, talvez, que remetam isso para as crianças, certo? E outro exemplo de jogo com localização alfanumérica muito mais recente, talvez um pouco mais elaborado, mas que é muito abordado nas escolas, é o jogo de xadrez. O xadrez também, dependendo da movimentação das peças, ele tem a localização delas. Para quem viu o filme do Harry Potter, o primeiro filme, tem um jogo de xadrez onde, em tamanho real, onde eles sobem nas pedras, né? E eles têm que dizer qual é a localização que eles querem ir. E nesse caso eles usavam um sistema alfanumérico também. Com relação à batalha naval, eu coloquei similares, que eu achei um aqui, que é a Batalha dos Bichos, um pouco diferente, aonde talvez seja um pouquinho mais menos politicamente incorreto, né, em relação à batalha naval. Aqui envolve, claro, extermínio de animais. São animais que são considerados talvez peçonhentos, nocivos, e que por questões de prevenção à saúde possa vir essa mensagem. Então aqui nós temos a possibilidade do jogador com um computador. O computador tem uma disposição dos animais escondida, e aqui o jogador ele seleciona, né, como é que ele quer organizar os seus animais. E vão fazendo as tentativas e erros, né, os tiros ali, bem conhecido de todo mundo. Então esse Batalha dos Bichos eu achei interessante, é algo um pouco diferente disponível na internet. Uma atividade que não sei como é que é hoje em dia, né? Porque quando eu era criança também, né, talvez alguns de vocês lembrem dos guias telefônicos, né? Sempre vinha uma vez por ano a Listel, famosa por seus guias telefônicos, e os guias telefônicos, eles costumavam vir mapas. Então os mapas, aparecia o nome da rua que a gente queria, e aí aparecia uma referência, mapa de tal página, e aparecia um sistema alfanumérico B4, para indicar em qual quadrante, qual quadradinho do mapa se localizava a tal rua. Então, até os anos 90, ali, antes da internet, antes da internet era tudo páginas amarelas, né? Então a gente precisava dessas informações. As páginas amarelas, procurar endereços, e o guia era a nossa principal referência de localização de pessoas e serviços. E com isso, então, a gente pode levar, naquela época, a gente podia levar essa noção mais intuitiva para as crianças, porque é algo mais manipulável, mais presente na realidade. Certo? E acredito que mapas ainda eu já vi alguns mapas de geografia que têm essa disposição, principalmente esses que envolvem cidades, né, esses mapas mais localizados com ruas, que eles têm essa disposição retangular de quadradinhos de regiões pequenas, né, para facilitar, então, a localização e uma legenda com o nome da rua. Então, notem que
essas atividades que eu trouxe até então, aparentemente não tem nenhum aprendizado matemático específico formalizado, mas o conceito que está por trás, a noção intuitiva que a criança vai levar para quando chegar lá perto dos planos cartesianos é muito grande. E isso pode ser levado desde as séries iniciais e por professores de diferentes disciplinas. Avançando um pouquinho mais, então, deixa eu ver, estava vendo o tempo agora. Avançando um pouquinho mais nas séries, a gente pode trabalhar, então, trocando um sistema alfanumérico por um sistema duplamente numérico. Já que a gente quer chegar num sistema de coordenadas que envolve 2 eixos, números positivos e negativos, a gente troca as letras por um segundo grupo de números. Só que ainda não necessariamente envolvendo números negativos. E uma das aplicações que a gente pode ver, e conceitos que são trabalhados ainda no ensino fundamental, é o conceito de coordenadas geográficas, latitude e longitude. Então, as coordenadas geográficas, elas têm uma referência, que é o cruzamento da linha do Equador com o meridiano de Greenwich, que seria o 00, a origem do sistema. E a partir do leste é contabilizado os valores em crescente e decrescente, no valor do oeste também, para o norte e para o sul. Então, essa localização de pontos no mapa do mapa mundi, ele já favorece essa noção de ter um par de números ordenados de alguma forma, aonde um dos números tem que se referir a uma das medidas em uma das dimensões, e o segundo número também tem que se referir a outra dimensão. Então, esse tipo de atividade já consegue trabalhar com isso. Nós temos GPS hoje em dia, envolvendo as tecnologias, onde eles dão as localizações em latitude e longitude. Então, é possível também uma atividade integrada perdão, com as aulas de geografia. Então, esse é um passo a mais. É um passo numérico, ainda sem os números negativos. Bom, aí, à medida que a gente vai avançando na matemática, geralmente, somente no sétimo ano é que são abordados os números negativos. Mas eles são existentes antes disso. Então, a gente não precisa necessariamente formalizar o número negativo, a posição dele em retas numéricas, matematicamente, para apresentar números negativos para os alunos. Principalmente nós que somos aqui da região sul do país, né? Onde nós temos temperaturas negativas que ocorrem de vez em quando, principalmente em regiões da campanha, aí, como Bagé. E, então, a gente tem métodos de levar a realidade onde se aparecem números negativos para o estudante, mesmo antes dessa formalização. E a gente pode mostrar 2 exemplos de eixos numéricos com valores negativos, aonde aqui nesse primeiro exemplo nós temos um termômetros que envolvem valores positivos e negativos. Então, notem que existe um sistema posicional onde nós temos uma origem nesse eixo, onde para um sentido são valores positivos e no sentido oposto os valores negativos, mostrando a simetria entre a distância que eu levo para chegar ao 10 no sentido positivo é a mesma que eu levo para chegar no 10 no sentido negativo. Então, quando eu começar o posicionamento lá no Scratch, o meu ponto de partida 0, 0, então eu consigo ter melhor compreendido que quando eu vou para o sentido positivo e sentido negativo, eu estou indo para direções opostas, mas ainda assim numa mesma linha de movimento, uma reta de movimento. Quando a gente está em séries mais finais, a gente pode pensar também em situações em que aparecem valores positivos e negativos, quando se fala em gráficos financeiros. Aqui nós temos o faturamento de uma empresa, ou então movimentações bancárias, que é um exemplo muito comum, quando o saldo é negativo, onde os valores que eu recebo, que eu ganho, eles são atribuídos o valor positivo,
e os valores em que eu gasto, perco, são atribuídos os valores negativos, e aqui é feito, então, o balanço, né, do saldo. Então, aqui o meu saldo foi positivo, onde minhas receitas foram maiores que as despesas, e valores negativos, faturamentos negativos, geralmente prejuízo, então, são considerados quando as minhas despesas são maiores que as receitas. Essas situações intuitivas, elas permitem uma melhor compreensão, então, dessa questão de para um sentido positivo, para outro sentido negativo. Certo? E aí, com isso, a gente consegue chegar perto do 9º ano com bastante ferramentas e bagagens suficientemente compreendidas, mesmo não necessariamente passando por aulas de matemática, mas que a gente consiga ampliar nossas possibilidades de programação no Scratch a partir do sistema de posicionamento. Certo? Então, após isso, para cima positivo, para baixo negativo, para a direita positivo, para a esquerda negativo, fica muito mais evidente para o aluno ainda nas séries iniciais. E claro, quando o aluno já passou, já está no ensino médio, aí esse conhecimento já está muito mais aprofundado, né? E aí já fica bem mais tranquilo de desenvolver a programação sem precisar dessas etapas prévias. E claro, mesmo o aluno que está ingressando no ensino médio, também esse tipo de recursos, eles podem ser utilizados para retomar os conceitos iniciais e favorecer também a própria compreensão, porque é muito comum as dificuldades dos estudantes no primeiro ano do ensino médio, às vezes no final do primeiro ano, ainda é muito comum as dificuldades dele em se localizar no sistema de coordenadas cartesianas. Então a gente vê ainda bastante dificuldades. Certo? Então, pessoal, essa era a minha mensagem que eu queria passar. Vou fazer aqui o encerramento da apresentação. Então, essa seria a mensagem que eu queria passar, de que contribuições que a gente pode, dentro do ensino de matemática, levar para professores de todas as áreas e de todos os níveis de ensino, para que a gente possa otimizar, ampliar as possibilidades de programação com o Scratch, porque é uma ferramenta tão rica, fascinante, que a gente não pode, a gente não pode se arriscar a tirar algumas possibilidades para os alunos mais novos, por causa de pequenos detalhes da matemática que são facilmente revisados, compreendidos e abordados. Certo? Então, agradecer a atenção de todos vocês aí, e aí ficamos à disposição para novas dúvidas, esclarecimentos, e em breve colocar um tema de casa para vocês ali no Class 1 também. Certo? Muito obrigado. Então, passo a palavra para a professora Aline. Muito obrigada. Eu acho que foi muito interessante a simplificação que tu fez, né? Ainda mais para os professores que estão dando aula para o pessoal do ensino fundamental, né? Porque às vezes é muito difícil a gente fazer essas analogias, né, e chegar nessa simplificação. Então, eu achei excelente. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eu coloquei a lista de presença ali. E a gente pensando, a matemática está em tudo, né? A matemática e a física estão em todos os lugares. A colega Giovana lembrou da tartaruga ali, ó, a tartaruga. Ah, é. Já tem lembrança com tartaruga ali, viu? Opa. Nenhuma dúvida, pessoal? Então, acho que foi bem interessante a abordagem, tanto tua quanto da Aline, né, hoje. De uma forma bem simplificada, auxilia bastante. Eu, por exemplo, que sou da biologia, né, aprendi um monte com vocês hoje. E tenho certeza que todos aqui aprenderam muita coisa, né? Porque a gente pode transportar tanto as duas para qualquer disciplina, né? Porque tudo vai envolver, não... A matemática está em tudo, né? E acho interessante também a praticidade, né?
porque o curso, ele, já que as pessoas elas estão trabalhando e vão fazer o curso em si, vão produzir o material com os alunos nas escolas, tem que ser o mais fácil possível. E queria dizer para o pessoal também para não ficar muito aflito com relação às atividades, porque a gente vai ter 7 encontros e depois vocês vão ter um período para a realização das atividades, caso fique alguma atrasada, e vai ser o período que vocês vão ter as orientações também com os professores para poder fazer a produção dos objetos de aprendizagem, né, com os alunos de vocês em sala de aula. Então, não fiquem aflitos, tá? A ideia é um curso bem light, que vocês aproveitem ao máximo, mas sem aquela rigorosidade de a gente ficar cobrando coisas de vocês, até mesmo porque a gente sabe que o professor não tem tanto tempo assim, né? Então, é bem flexível com relação à entrega e aos prazos, tá, pessoal? Eu queria agradecer, então, a presença de vocês, tá? Muito obrigada. E semana que vem, então, nos encontramos novamente aqui na terça-feira. A semana que vem, então, nós teremos 2 professores da área de Química. Um vai falar um pouquinho sobre jogos no PowerPoint e o outro vai a fazer uma abordagem de moléculas, né, tridimensionais. Tá? Uma boa noite a todos e muito obrigada.